Olá, professora Débora, tudo bem? Hoje eu irei apresentar o nosso trabalho de anestesia e anestésicos. O nosso trabalho é composto por mim, Fernanda de Oliveira Araújo, e também pela outra acadêmica de enfermagem, que é a Débora Félix, tá? Anestesia e anestésico. A anestesiologia é a especialidade médica que estuda e proporciona a ausência ou alívio da dor e outras sensações ao paciente, que necessita realizar os procedimentos médicos, como cirurgia ou exames de diagnóstico, identificado e tratado eventuais alterações às funções vitais. A gente sabe que quando a gente pensa em realizar algum procedimento, ou quando o paciente pensa em realizar o procedimento, ele fica muito ansioso, pensando como será esse espaço, como será a cirurgia, né? E também no momento da anestesia, os profissionais, qualificados, os profissionais eles têm que recepcionar esse paciente, onde haverá o tratamento, de cura ou de diagnóstico, desse paciente. Enfim, uma série de dúvidas pairam na cabeça do paciente. Por isso, a equipe dos profissionais de saúde, especialmente a gente da equipe de enfermagem, deve estar preparado para acolher este paciente, esse cliente, oferecendo a tranquilidade e o profissionalismo. Então, qual que é o objetivo da anestesia? A anestesia, ela permite que o paciente receba o tratamento cirúrgico sem sofrimento e risco e que o cirurgião possa realizá-lo, e realizar o trabalho de maneira confortável e segura. O objetivo relacionado ao ato anestésico. Então, o objetivo é suprir a sensibilidade dolorosa do paciente durante o procedimento cirúrgico, mantendo ou não a sua consciência. Também promover relaxamento muscular e proporcionar condições ideais de atuação para os médicos e cirurgiões. Os fatores que determinam a escolha do tipo de anestesia. Então, o anestesiologista, o médico, ele irá averiguar condições fisiológicas, mentais e psicológicas do paciente, doenças pré-existentes, tipo e duração do procedimento cirúrgico, posição do paciente para a realização da cirurgia, recuperação do pós-operatório e manuseio da dor no pós-operatório, e também as exigências particulares do cirurgião. A classificação das anestesias. Então, a gente tem anestesia local, anestesia geral, inalatória, intravenosa e balanceada, que é um combinado de inalação mais a intravenosa, anestesia geral, anestesia regional, peridural, raquidiana e bloqueio dos plexos nervosos. E anestesia combinada, que contém a anestesia geral e a anestesia regional. Tipos de anestesia local. Então, a anestesia local é um grupo de fármacos utilizado para induzir a anestesia em um nível local sem produzir inconsciência. Baseia-se na infiltração de anestésicos locais nas proximidades da área a ser operada, usualmente empregada em cirurgias de superfícies de pequeno ou médio porte, auxiliando no tratamento da dor pós-operatório quando utilizada sozinha ou em associação com outras técnicas anestésicas. Para isso, eles bloqueiam a condução nervosa dos impulsos nervosos periféricos para o sistema nervoso central, bloqueando canais de sódio de nervos e segmentares. São indicados para anestesia de mucosas, anestesias infiltrativas, anestesias regionais e quando não há necessidade de perda de consciência do paciente. Então, quais que são os tipos de anestesia geral?
é estado de inconsciência reversível, obtido por via inalatória e ou por via endovenosa, caracterizada por amnésia, perda temporária da memória, inconsciência, que é a hipnose, analgesia, que é a ausência da dor, o relaxamento do tônus muscular e o bloqueio dos reflexos autonômicos, bem como a homeostase das funções vitais. Para a realização da anestesia geral são utilizados hipnóticos, opioides, bloqueadores, neuromusculares, bloqueios regionais associados a fármacos adjuvantes, tendo eles as seguintes funções. Então, os hipnóticos, inconsciência e amnésia, opioides, analgesias e proteção contra reflexos autonômicos, bloqueadores neuromuscular, que contém a imobilidade, bloqueios regionais associados à analgesia e proteção autonômica, fármacos adjuvantes, controle da pressão arterial e a frequência cardíacas e tratamento da intercorrências. Tipos de anestesia geral. Os anestésicos gerais têm como objetivo gerar depressão total do sistema nervoso central, sem a manutenção da consciência. Os principais objetivos da anestesia geral são analgesia, bloqueio ou insensibilidade à dor. Opioides, anestesia locais, relaxamento muscular. Os bloqueadores neuromuscular, rancurônio, succinilcolina, que é a redução da consciência e amnésia anterógrada, halogenados, hipnóticos, e também o bloqueio neurovegetativo, que é o bloqueio autônomo simpático, opioides e anestésicos locais. Anestesia geral inalatória. Então, os anestésicos voláteis existem como líquidos claros e não inflamáveis em temperaturas ambientes, sendo liberados ao paciente na forma de vapor. Os mais utilizados são os gases óxido nitroso, vapores, predominância dos éteres halogenados como halonato, enflurano, insuflurano, sevoflurano, desflurano e metoxiflurano. Anestesia geral endovenosa. Anestesia geral endovenosa é a infusão de fármacos realizada por um acesso venoso e tem como meta atingir os 4 elementos, então a analgesia, hipnose da amnésia, relaxamento muscular e proteção neurovegetativa. Então, a anestesia geral endovenosa, ela contém analgesia, opioides, As medicações que são utilizadas muito são a morfina, o fentanil, alfentanil, sulfentanil, e remifentanil. Então, a hipnose dos hipnóticos tem o tilpental, o diazepam, midazolam, etomidato e propofol, que são as medicações hipnose que fazem os hipnóticos ali do paciente. Então, o relaxamento muscular é a succinilcolina, pancurônio, rocurônio, atracúrio e o verúnio. Então, isso vai conter a proteção neurovegetativa. Esses remédios, eles provocam a perda da atividade dos reflexos dos pacientes. Anestesia geral balanceada. Então, é uma combinação de agentes anestésicos, inalatórios e endovenosos. É muito difundida e largamente utilizada. Não existe um único fármaco ideal que proporcione anestesia adequada. Então, as fases da anestesia geral. A primeira fase é a indução, a segunda fase é a manutenção e a terceira fase é a reversão.
A primeira fase, a indução da anestesia geral, começa com a administração de agentes anestésicos e se prolonga até o início do procedimento cirúrgico. No momento da incisão cirúrgica, a intubação orotraqueal ocorre no início dessa fase. Então, também vão utilizar os opioides, né, de analgesia, que é a morfina, fentanil, afentanil, sufentanil e remifentanil. Também é utilizado os hipnóticos, né, o tilpental, diazepam, dazolam, etomitato e propofol. Também o relaxamento muscular, succinilcolina, pancurônio, rancurônio, atracúrio, vecurânio, e também ocorre a proteção neurovegetativa, com os remédios que provocam a perda da atividade desses reflexos. Na segunda fase é a manutenção, então a gente tem que manter o paciente em plano cirúrgico até o fim da cirurgia. Ocorrerá a inalação de agentes ou administração de medicação endovenosa, as doses tituladas ou infusões contínuas. Corresponde do início ao término do procedimento cirúrgico. Então, ocorrerá a proteção neurovegetativa. A terceira é a reversão. A reversão é superficializada do estado de anestesia. Depende da profundidade e a duração. Termina quando o paciente está pronto para deixar a sala de operação. Então, também vai utilizar os opioides e também a naloxona, que é um antagonista do opioide, né? Indicado para o tratamento de emergência, superdose ou intoxicação aguda do opioide. E os relaxantes musculares. Então, o neostigmina, hidrofônio, aumento da viabilidade de acetilcolina, ele ajuda o paciente a recuperar transitoriamente a força muscular. A ação hidrofônio, que é administrado por via intravenosa. Então, ela vai iniciar após alguns segundos e dura em torno de 5 a 10 minutos. Medicamentos adjuvantes sintomáticos. Então, esses medicamentos, eles visam prevenir ou controlar efeitos adversos, como controle de pressão arterial, frequência cardíaca e tratamento de intercorrências. Então, tem um antagonista de receptores, que é o H2, a ranitidina e cimetidina. O anti-inflamatório não esteroidais, que é o cetoprofeno, antiemético, ondansetrona e metoclopramida, e também existe o bromoprida. Analgésicos não opioides, que é o dipirona, e os vasoativos, que é o nitroprusiato de sódio e nutriglicerina, dobutamina, noradrenalina e também adrenalina. Então, contém, né, todos esses medicamentos adjuvantes que auxiliam. Os bloqueios regionais. A anestesia regional também é definida como uma perda reversível da sensibilidade decorrente da administração de um ou mais agentes anestésicos, a fim de bloquear ou anestesiar a condução nervosa a uma extremidade ou região do corpo. Tipos de bloqueios regionais. Existe a raquidiana, peridural e bloqueio dos plexos. Anestesia raquidiana é um anestésico local, ele é injetado no espaço subaracnoideo e se mistura ao líquido cefalorraquidiano, é o LCR, ou líquor. Ocorre o bloqueio nervoso reversível das raízes nervosas, levando o indivíduo à perda das atividades autonômicas, sensitivas e motora. Então, na anestesia raquidiana, o anestesista ele vai encontrar o ponto, né, nesse espaço subaracnoideo. Ele encontra-se o pia mater, né, e a aracnoide, e se estende desde a junção
da dura S2 até o teto do ventrículos cerebrais. Então, ele vai procurar o espaço bem na coluna vertebral, onde tem o ponto para coletar esse líquor, né? Que ele vai fazer essa difusão. O espaço contém a medula espinhal, né? Os nervos, o líquido cefalorraquidiano e os vasos sanguíneos que suprem a medula. Então, é ali que ele vai aplicar a anestesia naquela região da espinha. Então, aqui a anestesia raquidiana. Então, a introdução do anestésico local no espaço subaracnídeo, bloqueio vasomotor, né? Daí vai ter a dilatação dos vasos cutâneos e o aumento do fluxo sanguíneo cutâneo. Então, o paciente vai sentir a sensação de calor. Bloqueio das fibras e temperatura fria, então, sensação de calor pelo paciente. Perda da discriminação da temperatura. Aí também ocorrerá perda de sensibilidade das fibras lentas de dor, perda de sensibilidade das fibras rápidas de dor, perdas de sensação tátil, processo de paralisia motora e perda da propriocepção e sensação profunda, que são os músculos, tendões e a articulação. Então, o médico, ele vai fazer a anestesia peridural nessa paciente, né, no paciente, nessa região. Então, o anestesista, como a medula termina no adulto em L1, a punção raquidiana é feita abaixo desse nível, entre a L2 e L3, entre L3 e L4 ou L4 e L5. O anestésico hiperbárico, ele tem alterando a posição do paciente, o bloqueio pode ser direcionado para cima, para baixo ou para o lado do cordão espinhal. Então, aqui tem a medula espinhal, a vértebra, o espaço epidural, espaço subaracnoideo. Então, a anestesia, né, da epidural, né, da peridural, vai vir nesse espaçamento. E aqui vai ter a raquianestesia, ou a punção. É aqui que vai ter a punção lombar do paciente. Então, a identificação do espaço do anestesia raquidiana, o gotejamento do líquor. Então, a identificação do espaço da anestesia raquidiana, do gotejamento do líquor. Então, aqui que vai ter o gotejamento do líquor do paciente durante a anestesia. Então, a anestesia raquidiana. Então, os fármacos mais utilizados são a bupivacaína, lidocaína, procaína e mepivacaína. Então, associações que aumentam a duração do bloqueio. Então, para poder realizar essa cirurgia que vai aumentar o bloqueio. Então, é epinefrina, fenilefrina e opioides. A cefaleia pós-RAC, o extravasamento do líquor através da punção espinhal, a posição ortostática, tensão intracraniana nos vasos e nervos meníngeos na dura mater, pode durar até 2 semanas. O tratamento também é o repouso mais hidratação ou o blood patch. Anestesia peridural. Então, a anestesia local é injetado no espaço da peridural, um espaço virtual situado entre o ligamento amarelo e a dura mater. Seu limite cranial é o forame magno e caudal, é o ligamento sacrococcígeo, que cobre o hiato sacral. A escolha do nível da punção é do volume a ser injetado e dependerá do procedimento cirúrgico a ser realizado. Diferentemente da raquianestesia, a peridural pode ser feita em qualquer nível da coluna, promovendo bloqueio segmentar cranial caudal ao local da injeção do anestésico. A anestesia peridural também tem as vantagens e as desvantagens.
Então, a vantagem é menor incidência de cefaleia, né, que é dor de cabeça, bloqueios mais restritos, utilização de catéter. O uso de catéter é anestesia da peridural contínua, analgesia pós-operatória prolongada, alívio da dor, mais o restabelecimento do paciente. E as desvantagens é o maior tempo de latência, também a menor intensidade do bloqueio, maior possibilidade de toxicidade pelo analgésico local, né, o anestésico local, são utilizados em volumes maiores, é mais complexa que a raquianestesia, maior habilidade do anestesista. Anestesia peridural, então, os fármacos mais utilizados é a buvacaína também, a lidocaína, ropivacaína, cloroprocaína, e as associações que aumentam na duração desse bloqueio é a adrenalina. E daí a gente tem a anestesia peridural. As agulhas utilizadas no bloqueio peridural são mais calibrosas que as utilizadas na raquianestesia, a fim de facilitar a injeção de ar ou líquido no teste de perda da resistência e permitir a passagem do catéter. Então, a anestesia raquidiana e peridural. Então, praticamente os mesmos anestésicos, posicionamento, o local da punção lombar, as doses dos fármacos são diferentes. A raquianestesia, os anestésicos se misturam com o líquor, difusão rápida das doses menores. A peridural, anestésico em um espaço virtual, maiores doses. Então, aqui eu entro na parte dos cuidados da enfermagem, o que a gente, como profissional da enfermagem, deve fazer durante o centro cirúrgico, durante um pré- um pós-anestésico, o que a gente deve fazer. Então, a assistência da enfermagem no pós-operatório é uma fase difícil durante o período em que o paciente está hospitalizado, no qual a equipe de enfermagem precisa prestar assistência de boa qualidade, com bastante humanização. A avaliação no pós-operatório, a visita realizada pelo enfermeiro ou enfermeira na sala de recuperação no pós-anestésico, é destinada ao atendimento intensivo ao paciente desde a sua saída da sala operatória até a recuperação da consciência, a eliminação dos anestésicos e a estabilização dos sinais vitais do pós-anestésico sejam feitas de forma segura, né? De forma segura e científica. As metas do tratamento de enfermagem para o paciente consistem em fornecer o cuidado até que o paciente tenha recuperado dos efeitos da anestesia, esteja orientado, apresente sinais vitais estáveis e não mostre evidências de hemorragia nem outras complicações. A prevenção dessas nos pós-operatórios imediato promove a rápida convalescença, evita infecções hospitalares, poupa o tempo, reduzem os gastos, preocupações e ameniza a dor e aumenta a sobrevivência do paciente. Também o paciente, ao se submeter a um procedimento anestésico cirúrgico, fica sujeito a diversas complicações e eventos adversos devido à anestesia e também à cirurgia, tais como a sedação e anestesia que causam a perda temporária da função cognitiva, de mecanismos biológicos de autoproteção, capacidade de se comunicar, perda da percepção dolorosa e dos reflexos. Diante disso, é fundamental que os pacientes cirúrgicos permaneçam na sala de recuperação pós-operatória, que é o SRPA, que é a sala de recuperação pós-operatória, imediatamente após o procedimento local que proporciona a recuperação dos pacientes até que retornam às suas condições basais e oferece cuidados para a prevenção e detectação de complicações que porventura possam ocorrer.
Então, além disso, embora a assistência no período pós-anestésico esteja relacionada às situações que envolvem o paciente no período pré-operatório como um todo, cabe também à equipe de enfermagem estar atenta a possíveis complicações que possam ocorrer a este paciente, como também as situações decorrentes do procedimento e não atendidas, partindo para uma complicação. Nesse sentido, as observações necessitam ser constantes até as funções vitais estejam totalmente estabilizadas. Destaca-se aqui que particularidades de cada paciente precisam ser consideradas não somente nas alterações estruturais decorrentes a procedimentos anestésicos cirúrgicos, mas também nas situações emocionais decorrentes ao momento vivenciado. O centro cirúrgico é considerado uma unidade de alerta máximo, pois tem um papel imprescindível para a contínua prevenção e controle de riscos associados às condições que determinou a intervenção cirúrgica do cliente. Na internação, a própria tecnologia de intervenção e a capacidade instalada nas unidades, como destaque especial para a condição de trabalho e preparo de recursos humanos no local em que se realizam os procedimentos invasivos. O centro cirúrgico é uma das unidades mais complexas e estressantes do ambiente hospitalar, por sua especificidade e também por ser um setor de alto risco para pacientes submetidos à internação cirúrgica. Conclusão do nosso trabalho. Então, as salas de recuperação pós-anestésica e os enfermeiros continuarão desempenhando um papel fundamental para o sucesso da recuperação dos pacientes submetidos a procedimentos anestésicos cirúrgicos. Para tanto, é necessário que os enfermeiros estejam preparados de forma técnica e científica para prestar uma assistência eficaz e segura e para acompanhar as constantes mudanças tecnológicas, econômicas e culturais no campo em que atuam. Assim, é fundamental a importância, o conhecimento farmacocinética e farmacodinâmica das drogas injetadas, assim como as dosagens máximas, contraindicação e conduta diante de uma emergência médica. Cabe ao profissional de enfermagem realizar um cuidado integral e holístico ao cliente cirúrgico. Este cuidado deverá ser humanizado, visto que o ambiente cirúrgico é um local onde o paciente sofrerá algum tipo de intervenção e onde o medo e a ansiedade ou mesmo a falta de informação é muito frequente. Humanizar a ação é cuidar do cliente. É imprescindível que o enfermeiro adote a sua prática profissional, o respeito à vida, envolvendo o vínculo entre quem cuida e quem é o cuidado. Acredita-se que o ato de cuidar é perceber todo e enxergar de forma global, criativa e criadora, introduzindo cada vez mais o ato de viver e no ato de quem cuida. Então, o professor aqui segue as nossas referências bibliográficas. E é isso. Espero que a prof tenha gostado. Estarei encaminhando também o nosso Word. Obrigada, prof.